Olá, pessoas maravilhosas que estão me assistindo, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar de uma série um pouco diferente, hoje eu vim falar sobre o universo de A Seleção, que é uma série que eu sou apaixonada. Eu fiquei muito afim de falar um pouco sobre a história de A Seleção, então, e aí talvez a gente possa também entrar um pouquinho nesse universo e falar sobre a história dos personagens futuramente, se vocês gostarem, claro. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a história, né? A gente tem uma protagonista que é uma garota de 17 anos chamada America Singer. Eu acho que é isso. E a América, ela é descrita como uma moça muito bonita, porém ela não se achava tão bonita quando ela se comparava com as outras meninas, principalmente as selecionadas. Mas a gente vai falar um pouquinho disso depois. A América, ela mora em um lugar chamado Ileia, que você deve estar se perguntando o que é Ileia, então eu já vou explicar pra você. A história, ela se passa num futuro distópico, né? Que seria daqui a uns 300 anos. E se você não sabe o que é distopia, eu vou explicar para você também. A palavra vem do grego antigo, que significa um lugar ruim. Literalmente essa é a tradução, um lugar ruim. Normalmente a palavra ela é usada para descrever uma época, uma sociedade imaginária, aonde se vive de uma forma precária, uma forma sofrida, sob algum tipo de regime autoritário. Exemplo para vocês, além de A Seleção, Jogos Vorazes. Existem, na verdade, muitas séries também, por exemplo, Divergente também fala sobre isso. É exatamente isso, sabe, gente? É ao contrário do que seria algo perfeito. Agora, voltando, né, falando um pouquinho sobre o que é Ileia, os Estados Unidos não se chama mais Estados Unidos, se chama Estados Unidos da China. Acontece que houve a Quarta Guerra Mundial e os Estados Unidos perdeu. Mas, basicamente, a China ganhou a guerra e dominou todo o território dos Estados Unidos, agora se chamando Estados Unidos da China. E nisso o mundo ele se separou em algumas partes diferentes. E a história se passa em Ileia, que seria um desses novos países. Bom, dentro da Ileia existem essas castas, que é algo completamente bizarro, mas vamos lá. E eu tô pensando em fazer um vídeo pra falar sobre só essas castas, se vocês quiserem. Aí eu explico mais detalhadamente. Mas dando um geralzão assim, as castas seriam como se fosse uma organização social. As pessoas seriam classificadas de acordo com o grupo que elas nasciam. E daí, entre essas classificações, tem sim coisas como raça, cultura, a tua profissão. É um negócio completamente bizarro, gente. Sério. Então, sim, tudo isso definiria em que casta você estaria. E quanto maior for o número, pior pra você. Então, obviamente, a casta número 1 seria a nobreza e a casta número 8, por exemplo, seria os sem-tetos, as pessoas com algum tipo de deficiência que são desabrigadas, os fugitivos e coisas do tipo. Ou seja, o pessoal que mais realmente precisaria de algum tipo de ajuda. E a América, né, a nossa protagonista, ela faz parte da casta número 5, que seriam os músicos, os dançarinos, artistas em geral que não são celebridades, ou seja, não alcançaram a fama ainda. A América namora um rapaz chamado Aspen, que ele é da casta número 6, ou seja, é uma casta inferior à dela. Ele pertence à casta dos serventes, dos motoristas, dos cozinheiros, enfim. Então a realidade dele é assim muito pior do que a dela, por exemplo. É importante a gente falar que mesmo que se passe num futuro, obviamente tudo meio que regrediu. E uma das coisas que regrediu, por exemplo, é o fato de que você não pode namorar normalmente, você não pode sair por aí, você não pode ficar com alguém, você não pode ir pra balada, tipo, não pode fazer essas coisas, entende? Tudo muito burocrático. E pra você, por exemplo, casar com alguém que seja de uma casta inferior a você, é também um problema muito grande. Então, no caso, é um problema gigante pro Aspen e pra América, se eles quisessem casar, coisas do gênero, o que de fato eles queriam. E por que seria um problema tão grande assim pra eles, né? Porque existe uma regrinha que... Do machismo aí, gente. Por exemplo, um casal que não é da mesma casta, eles casam, a mulher automaticamente vai para a casta do marido. Então, se ele for superior ou inferior, você vai mudar a sua casta. No caso da América e do Aspen, ela é 5 e ele é 6, então ela seria 6. E ele não queria isso pra ela, ele não queria que ela tivesse a mesma vida que ele tem, sabe? As mesmas dificuldades que ele tem e tudo mais. Ele queria que, sei lá, ela tivesse do melhor. Mas estava tudo bem entre eles, estava tudo ok, a América estava feliz, ela basicamente já sabia o que ia acontecer com ela e com ele futuramente, que eles iam ficar juntos, enfim. Até que chega o momento de a seleção. Ok, o que seria essa seleção? A seleção nada mais é do que um grupo de 30 mulheres que são selecionadas
para ficar no castelo com um príncipe. Fica pior, fica pior. Esse príncipe se chama Maxon. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas eu vou deixar escrito aqui também. De qualquer forma, é este o nome que vocês estão vendo. E essas 30 mulheres, elas conviveriam com ele neste castelo. Qual seria o objetivo disso tudo, né? O objetivo era que ele ia escolher entre essas 30 mulheres uma esposa. É este o objetivo. Ok, mas como que a gente chega nessas 30 mulheres? Por que que foi escolhida essas 30 mulheres? Sim, o negócio é meio bizarro, gente. As famílias, né, de diversas castas, que tiverem entre seus integrantes uma moça bonita, uma moça interessante, deverá mandar um currículo desta moça para a família real, né? E aí, torcer para que ela seja uma das selecionadas. É isso. E o que a nossa querida América vai ter a ver com isso, já que ela tem o Aspen, né? Por que ela iria querer ter algum interesse em, sei lá, tentar ser a esposa do príncipe, tentar ser rainha? Por que isso seria interessante para ela? A família dela e o Aspen querem muito que ela pelo menos se inscreva, porque as 30 selecionadas, elas ganham benefícios, né? Então, por exemplo, se você for uma das 30 selecionadas, a tua família, ela fica recebendo um certo dinheiro enquanto você tá lá dentro da seleção. Então, para quem tem algum tipo de dificuldade, por exemplo, a casta dela não é uma das melhores. Então, para a família dela, a ajuda financeira seria muito boa. Quando você chega em A Elite, que tá aparecendo em algum lugar para vocês, que é o segundo livro da trilogia, você não apenas vai estar recebendo esse valor, né, a sua família vai estar recebendo, como você vai mudar de casta, você vai para uma casta superior. Então, né, apenas benefícios. E claro, se você chegar, por exemplo, em A Escolha, que é o terceiro livro, você tem uma grande chance de casar com o príncipe. A família dela queria muito que ela fosse. E o namorado também. Porém, a América tem uma personalidade muito forte e ela não aceita isso. Então, o Aspen termina com ela. E por que ele terminou com ela, né? Ele pensou que seria uma forma de meio que ela querer ficar longe dele, então ela ia aceitar apenas por isso mesmo, e não realmente porque ela queria ser a nova rainha, mas sim pra ficar longe dele. E de fato o plano dele deu certo, ela se inscreveu e ela foi pro castelo, foi uma das 30 selecionadas. Ok, então a América foi pro castelo, mas ela foi pro castelo sem ter interesse em casar com o príncipe, né? Ela foi pra tentar esquecer o ex, pra tentar ficar longe do ex. Foi esse o objetivo dela. Então ela e o príncipe, eles têm no começo uma relação um pouco conturbada, tem um primeiro encontro meio ruim, e justamente porque a América tem essa personalidade muito forte. Só que ao longo, assim, do livro, eles vão criando uma amizade muito legal, uma amizade muito boa. E a América, ela faz ele pensar algumas coisas além da onde ele vive, sabe? Além da bolha onde ele está. Então ele começa a olhar um pouco melhor para a sociedade, para as pessoas que estão, tipo, abaixo dele. Isso é um ponto muito positivo, tanto para a América, tanto pro futuro de Leia, né? Além disso, também tem dois grupos que normalmente se rebelam contra o palácio. Então, sim, existem muitas reviravoltas. E o que eu quero falar com isso é que não, gente, não é só romance. Então, se você não gosta de romance, esse livro não é um livro de romance exatamente, sabe? Então, é sério, é muito bom. Foi um dos livros que, tipo, me viciou muito na época. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, comentem aqui embaixo. E falem pra mim se vocês querem mais, se vocês não querem, o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante pra mim. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.